É com alegria que estamos aqui uma semana mais para o nosso habitual Encontros ao Pôr do Sol. Nós estamos felizes porque desta vez temos a oportunidade de estar noutra região eclesiástica, mas gostaríamos de agradecer antes de tudo à família do Dr. Manuel Teixeira e da sua querida esposa, a irmã Luísa, que até há 15 dias atrás nos receberam na sua casa, onde aí fizemos as filmagens da região de Lisboa e Val do Tejo. Nós estamos aqui agora na região do Algarve e Alentejo, portanto, região eclesiástica. No entanto, estamos mais particularmente na zona do Algarve, para aqui também, com outras famílias, com outros queridos irmãos, trazermos todos estes testemunhos, esta forma maravilhosa como Deus tem agido nas nossas vidas. Estamos aqui para mais um programa, também para o encontro com as nossas crianças, com o nosso momento de louvor, que já vai sendo habitual nos nossos programas, e continuamos a orar a Deus para que realmente este programa seja uma bênção à sua igreja. Continuamos a agradecer o vosso carinho, as mensagens que nos enviam, da coragem e do alento que nos dão para continuarmos com este ministério e realmente que Deus seja louvado por isso. Nós esta noite temos o privilégio e temos a alegria de ter connosco duas queridas e amadas irmãs da Igreja de Lagoa. Eu estou aqui, portanto, na presença da nossa querida irmã Maria José, que eu tenho um prazer enorme de que esteja connosco esta noite, Obrigada. e também a sua filha, portanto, a irmã Rosa. Muito obrigada Obrigada. pela vossa presença, obrigada por terem aceito o convite. Eu sei que nem sempre é fácil, às vezes sentimos-nos um bocadinho inibidos. Será que vamos conseguir falar ou É testemunhar, verdade. não é? Pois, vamos As ver. coisas que Deus tem feito, mas já logo no início nós agradecemos muito a vossa presença e com certeza o Senhor vai conduzir esta entrevista e, portanto, este momento É de louvor e de verdade. testemunho. Irmã Maria José, vou começar por si. A irmã Maria José, portanto, é uma das pioneiras, ou a pioneira aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Lagoa. Nós já lá vamos, portanto, como é que a irmã conheceu a mensagem. Eu gostava, em primeiro lugar, que a irmã pudesse falar um bocadinho como é que era a sua família. Portanto, a irmã sempre morou aqui no Algarve. Sim, é Portanto, Lagoa. Morei em Lagoa, em Lagoa. sim. É natural daqui Sim, do sim, Algarve. sim. Os seus pais já eram daqui, De Portimão. de Portimão. De E aí Portimão. depois vim morar para Lagoa. Ok. Depois de casada. Muito bem. A irmã, portanto, na casa dos seus pais, vocês eram muitos filhos? Eram uma casa numerosa? Quantos irmãos é que... Quatro. Quatro irmãos. Três irmãos e um irmão. Ok. Irmã, como é que era a vossa experiência religiosa? Vocês eram católicos praticantes? Iam à igreja? Íamos aí. A minha mãe, no tempo, não havia falta de chuva e as pessoas juntavam-se e iam à igreja para pedir que Deus mandasse chuva. E então eu lembro-me da minha mãe ir de noite e muitas senhoras irem para a igreja, que era um bocado distante, mas iam a pé e iam pedir a Deus que mandasse chuva. Isso lembra-me, que era miúda, eu lembro-me. Aliás, e podemos ver E os por meus isso pais que eram ali pessoas sinceras e que realmente eram, buscavam a sim, Deus e eram, acreditavam é no verdade. Senhor. Juntavam-se muitas pessoas e iam pedir a Deus à igreja. Eu morava na Figueira e a igreja era um bocadinho distante, mas iam a pé. Exato. Faziam todo esse Sim, percurso senhor, no faziam. sentido da devoção e da procura É da ajuda de verdade, é Deus verdade. para que Sim, pudesse senhor, é chover. verdade. Irmã, como é que foi a sua infância? Foi Pois uma o- fase difícil? Meu pai trabalhava, tinha fazendas no campo, trabalhava no campo e trabalhávamos no campo. Pois, eu Pois, trabalhava no exato. campo, ajudava, quando era já mais crescida, pois ajudava a apanhar os frutos, as Exato. coisas. E assim cresci no campo. Não era normal vocês irem à escola nessa altura, Sim, irmã? eu fiz o exame da terceira só. Sim. E tinha um desgosto, meu pai não me deixou fazer o exame da quarta. Não há vagar, temos aí coisas para fazer, temos a fruta para apanhar e não há vagar de estudar mais. Mas eu tive muita pena e eu gostava tanto de estudar mais. Pois, eu compreendo. Mas eram dias difíceis e realmente Era, sim, todos era. eram, portanto, convidados a poder ajudar no trabalho da casa e, Sim, portanto, e do ajudava, campo pois, quando particularmente. éramos já mais velhinhas, 10, Exato. 12 anos ou assim, já se apanhava a Pois fruta, é. os figos, tudo isso, pois, né? Ajudávamos. Meu pai, pois, a minha mãe trabalhavam, né? As coisas Exatamente. E nós, depois de crescidos, meu irmão era o mais velho, já é um rapaz, trabalhava com o pai, Muito bem. ajudava, apanhava tudo. Muito bem. Irmã Maria José, na sua infância ou mesmo na sua juventude e na adolescência, a irmã lembra-se de ser crente em Deus.
como é que era o seu relacionamento com Deus, mesmo com esta herança Pois eu portanto, ia à católica? missa, mas nunca percebia, vinha vazia, assim comia. Pois já era em latim. Exatamente, Na altura em latim, também não percebia nada. exatamente. Pronto, Mas a irmã fazia as suas orações, as suas rezas, tinha essa Não, prática? em casa não. Não. Respeitava quando ia à igreja, mas vinha na mesma, não cheguei a compreender nada, não cheguei a aprender nada, não aprendi nada. Ok. Só Agora... que era um dever a gente ir à igreja, a minha filha ia, Exato. e pronto, aproximou-se a Crisma, e isso tudo deu, pronto, ela foi à Crisma. E respeitava. Portanto, entretanto, não, porque passam alguns anos, a irmã casa, não é? Portanto, tem os seus filhos e a irmã, portanto, continuava na prática religiosa que tinha sido a sua herança. Portanto, Sim, e por isso a irmã Rosa ter sido feito o crisma e tudo isso. Sim, pois, isso. E a irmã Rosa, já agora perguntava-lhe, portanto, eu sei que, e daqui a pouquinho já lá vamos à experiência de quando a irmã Maria José conhece, portanto, a verdade bíblica. Recorda-se na sua infância de ir à igreja e, portanto, à igreja católica, de fazer, portanto, esses estudos? Lembra-se? Sim, lembro-me de andar na catequese. Isso. Lembro-me de pronto, fazer a comunhão, fazer a crisma, tudo isso. Lembro-me da última vez que fui à missa, que foi com o objetivo de estrear um vestido. Era o dia propício para isso, não verdade. é? Já conhecíamos a mensagem, já conhecia a mensagem e um dia arranjei, tinha um vestido novo. Ok. E a minha mãe pergunta-me, então onde é que vais, filho? Oh mãe, vou à missa, tenho que ir estrear o vestido. Ok, muito contente. Era o objetivo, Exato, era esse. exato. Mas a irmã Rosa recorda-se, por exemplo, quando vinha para casa, havia alguma sensibilidade espiritual? Não, era só mesmo uma prática? Era por ir, Ok, sim. ok, porque já era habitual, porque tinha sido herança, sim, e portanto sim, não sim. havia uma procura pessoal ainda das coisas de não, Jesus. não. Pronto, também ainda era muito jovenzinha, não é? Foi ali até aos 12 anos, mais ou menos. 14 anos, mais ou menos. Pronto, era aquela situação de fazer a comunhão, também estreava o vestido, a crisma. Estava também, com as amiguinhas. A crisma também foi uma alegria porque estava vestida de noiva. Pois é, porque são aqueles vestidos especiais, compreendo. Pronto, era basicamente E isso. foi essa a experiência. E da sua casa, o que se recorda até essa altura, realmente era essa postura de não muita prática religiosa, mas pronto, de ir de vez em quando à igreja e fazer pelo menos as práticas que eram comuns. Sim. Muito bem. Nós daqui a pouquinho já vamos falar daquilo que eu acho que é extraordinário, que é que realmente quando nós conhecemos a mensagem e como é que isto vai mudar completamente a nossa vida, neste caso particular, a vida da vossa família. Mas para agora nós vamos fazer só uma pausa muito pequenina, porque há meninos e meninas lá em casa que desejam muito ouvir a história que nós temos para hoje. Então, para vós, está aqui a Eunice, como habitualmente, para trazer-nos uma história bíblica. Vamos ouvir. Olá princesas, olá príncipes, que bom estarmos juntos novamente para ouvir mais uma história da Bíblia. Hoje vou contar-vos a história de 2 homens. Já estão a ver qual é a história, não já? Vou contar-vos a história de 2 homens que decidiram construir as suas casas. Um dos homens decidiu construir a sua casa na rocha. Ele teve que trabalhar muito. Escavar a rocha dá muito trabalho e é muito duro. Mas ele foi persistente, escavou na rocha, construiu uns bons alicerces e, passado algum tempo, ele estava contente porque tinha a sua casa construída na rocha, uma casa forte. O outro homem achou que não valeria a pena tanto trabalho, tanto esforço, escavar a rocha, não valia a pena para ele. Então, ele decidiu que seria mais fácil construir a sua casa na areia. Bem, não teria tanto trabalho para escavar a rocha, porque era mais simples, era areia, era fácil. E os alicerces seria muito mais fácil fazer também. Rapidinho, a casa do homem na areia estava pronta. Tinha sido bem fácil e não tinha dado tanto trabalho. Passados uns tempos, veio uma grande tempestade. Começou a chover, a fazer vento, um vento muito forte, relâmpagos, muita trevoada. Vocês já estão a imaginar, não é? Começou a cair muita água, as nuvens a soprar e a casa na areia começou a partir-se.
até que acabou por cair. O que é que acham que aconteceu na rocha? É isso mesmo. Também choveu, também foi uma grande tempestade, mas a casa tinha uns bons alicerces, uns alicerces sólidos e resistiu e ficou firme. Sabem? Jesus, quando contou esta história, ele explicou que os homens que ouvem a palavra de Deus e não obedecem são homens tolos, como este, que construiu a sua casa na areia e, quando vieram as dificuldades, não tinha alicerces e caiu. O homem sábio, por outro lado, é o homem que constrói a sua casa na rocha, é o homem que ouve a palavra de Deus, que lhe obedece e que se esforça por estudar mais, por aprender mais e seguir tudo conforme Deus lhe pede. Tenho a certeza que vocês, crianças, querem ser homens e mulheres sábios. Orem a Jesus, peçam que Ele vos ajude a ser obedientes, a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia, a estudar a lição da escola sabatina. Assim, serão como este homem, um homem sábio que tem alicerces fortes e, quando chegam as dificuldades, sabe sempre o que fazer, porque confia em Deus e segue aquilo que Ele lhe diz. Um grande beijinho para vocês e sejam meninos e meninas sábios, meninos que ouvem a palavra de Deus. Mais uma história que nós tivemos pela graça de Deus. Agradecemos muito à Eunice a sua dedicação, porque todos os meninos e meninas que eu vou encontrando, e lá em casa também os meus filhos, ficam sempre ansiosos para este momento, que é a história dos pequeninos. E nós apreciamos muito, obrigada Nice, de todo o coração, e a toda esta equipa que tem realmente feito estes programas e que têm sido uma grande bênção. Nós vamos continuar então a nossa conversa maravilhosa aqui com estas duas queridas irmãs. Da primeira parte, portanto, nós falávamos um bocadinho das vossas heranças espirituais, a vossa prática na casa da Irmã Maria José, mesmo quando era pequenina. Agora, Irmã Maria José, a pergunta que eu mais gosto e que realmente é maravilhoso partilhar é o tal momento. Quando é que a irmã conhece a mensagem? Quem é que partilhou essa mensagem consigo, bíblica? Porquê é que isso a despertou? Gostava muito que me pudesse falar desse momento, Irmã Maria José. Hoje eu conheci a mensagem através de uma irmã de Lisboa. Uma irmã dela veio da Austrália e passou a mensagem a essa irmã de Lisboa. E essa irmã de Lisboa é irmã de uma cunhada minha que mora em Lagoa, no Algarve, também mora perto de mim. Sim. E então essa irmã de Lisboa, como tinha duas irmãs em Lagoa, gostava que ela conhecesse a mensagem. E eu sou cunhada de uma, pois, como já disse, e então falaram para o pastor da igreja de Faro, que era a única igreja que havia no Algarve, não Portanto, havia a igreja outra. de Faro. Só mais nenhuma, mais nada, Ok. mais nada. E então essa irmã de Lisboa comunicou lá com alguém para mandar o pastor de Faro vir a Lagoa, que tinha duas irmãs e gostava de conhecer a mensagem. Muito bem. E eu estava junto delas, combinar o dia que havia de vir o pastor, para nós podermos estar as três Muito bem. numa sala delas, né? Lembra-se qual era o nome do pastor, Irmã Maria José? Caetano, O pastor Caetano. muitos anos. Agostinho sim. Caetano da Silva. Sim, sim, Caetano sim, da sim. Silva, Muito muitos bem. anos. Então vocês estavam preparadas para receber Estávamos o à pastor? espera que o pastor A chegasse. irmã lembra-se desse primeiro encontro? Lembra-me. E então É o melhor que me lembra é as coisas antigas. Agora esquece-me tudo. É, Se não- acabo de ouvir, Mas não faz mal, porque é mesmo para as antigas as que nós coisas estamos aqui. agora novas, eu vejo uma pessoa e digo, ai, já não me lembro. É já não me normal, querida, é normal. Mas conte-me então essa experiência, irmã, como é que foi? Depois já esperávamos para a visita desse senhor, que não conhecíamos, Exato. e chega o senhor com a esposa e um filho. Cumprimentámos e gostou muito, que foi o dia mais feliz da vida dele, foi ser chamado para falar de Jesus. Ele cantou, a senhora cantou com o filho, o rapazinho. Eu fiquei, ai, umas coisas tão bonitas, o senhor a cantar, que bem, os três, a senhora, ele e a filha. Fiquei encantada. Bem, ele falou, a mensagem dele foi a da ressurreição. Ah, sobre a ressurreição. Eu gostei, digo, ai, nunca tinha ouvido coisas tão bonitas. Eu nunca tinha ouvido isto, não sabia que havia a ressurreição. Exato.
Quer dizer, que os padres não anunciam a ressurreição. E ficou maravilhada. Fiquei maravilhada, digo isso, mas coisa tão bonita. Então a irmã até aquela altura nunca tinha lido a Bíblia. Não, não, até não conhecia nada, nunca ninguém me falou. Então aquele senhor, a gente ficamos gostando muito, eu gostei muito, e elas também. Só que uma cunhada minha foi embora para a Alemanha, não estivemos mais juntas. A outra ainda estudou, a irmã dessa senhora de Lisboa, ainda foi a reuniões algumas vezes à minha casa. Quem depois me convidou o pastor, quando quisesse, o senhor, pode ir à minha casa também. Muito bem. Ai, mas que livro, umas coisas tão bonitas. E eu não posso ter um livro desses. Pois que era a Bíblia. Que era a Bíblia, que giro. Pô, para a próxima vez já lhe trago um livro destes. Fiquei contente, eles é que traziam o livro. E a minha cunhada, que é irmã dessa de Lisboa, ainda estudou connosco há algum tempo. Ok. Mas alguém da Assembleia de Deus lhe disse que não se guardava o sábado. Não era preciso guardar o sábado. Então ela afastou-se um bocado, afastou-se. Olha, Maria José, e quando recebia, por exemplo, o pastor Caetano na altura na sua casa, e agora passando um bocadinho para a irmã Rosa... Sim, a minha filha estava presente na reunião. A irmã Rosa lembra-se desses encontros? Lembro-me, sim. Na vossa casa? Eu tinha 14 anos na altura. Pois. E lembro-me que, pronto, era diferente do que eu ia assistir na Igreja Católica, que nada me dizia, e ficava encantada também com os cânticos. Os cânticos era uma coisa que me tocavam muito. Então, e eles tinham algum instrumento que tocavam ou não? Era tudo à capela? Não, era tudo à capela. Tudo à capela. Porque... Nesse primeiro ano em que nós conhecemos, portanto, creio que foi em julho, agosto de 66, ia ter lugar o acampamento na Costa de Lavos. Ok. E o pastor de imediato me convidou a ir com eles, porque ele ia levar o filho. É verdade. E eu fui com eles. Foi a sua primeira experiência? Foi a minha primeira experiência. Até então mesmo antes do batismo e tudo? Exatamente. Portanto, foi a experiência no meio da família adventista, foi o acampamento? Que me marcou para o resto da vida. Pois acredito. Foram os melhores anos da minha vida, porque depois eu, durante alguns anos, frequentei os acampamentos, mas era sempre uma tristeza regressar à minha casa, porque era eu a única jovem. Não havia mais ninguém. Então, durante quanto tempo, irmã Maria José, portanto, começou a reunir-se na sua casa? O pastor vinha à sua casa? Sim, depois convidei. A primeira reunião foi na casa da minha cunhada. Sim, exatamente. Depois eu disse, o senhor, quando quiser, pode ir à minha casa e lá também podemos estudar. O senhor pode me dar também uma explicação. Posso, sim, senhor. Começou a ir à minha casa. E o meu marido autorizou, nunca arranjou problemas dele. Porque respeitava. Exatamente, há esse detalhe, ou seja, o seu marido também, portanto, não tinha o conhecimento que a irmã ia começar a ter e durante alguns anos também não aceitou a mensagem que a irmã, portanto, ele aceitou. Mas os pastores respeitava. Vinham de fora, portanto, ele vinha ali. E então depois começámos a vir de 15 em 15 dias. Vinha de fora de 15 em 15 dias. Sempre para a sua casa? Para a minha casa. E eu comecei a convidar as vizinhas. Muito bem. A minha sogra, o meu sogro, a irmã da minha sogra, batizaram-se. Já resultado do seu testemunho, daquilo que havia recebido, portanto, na sua própria casa. E mais senhoras. A irmã nunca tinha ido, portanto, à igreja de Faro, que era a única igreja adventista que havia aqui. Não conhecia nada. Então, irmã, diga-me, o que é que a impulsionou e o que é que a motivava a convidar as vizinhas, os amigos, para irem à sua casa? Eu disse, venham ouvir, que é tão bonito. Ouvi falar de Jesus, nunca tinha ouvido coisas tão bonitas. Não sabia que havia ressurreição, não sabia nada disso. E eu agora tenho de convidá-las para virem ouvir. Vem um senhor de Faro que vem falar, vai explicar. E eu gostava muito que a vizinha viesse, ou a minha sogra, o meu sogro. Exato. O meu sogro aceitou, a minha sogra, uma irmã da minha sogra, e batizaram-se. E então eu convidava as vizinhas, eu convidava as outras que moravam longe também, na mesma vila, mas moravam um bocadinho. E elas vinham ouvir a palavra. Então, e os estudos como é que eram feitos? Portanto, o pastor tinha a sua Bíblia, dava os estudos bíblicos. Tinha a sua Bíblia e falava. Um manualzinho, exato. Falava tudo acerca da ressurreição, primeiro fazia oração, e ele contava com a esposa e o filho. Eu gostava muito de coisa tão bonita. Eu nunca tinha ouvido coisa tão bonita. Olha, Maria José, e depois quanto tempo é que passou até que a irmã fosse batizada?
Portanto, a irmã, quanto tempo demorou? Talvez uns 3 anos depois. Uns 3 sim. anos. Mas e até lá sempre foi reunido Sempre. na sua casa? Sempre. A Sim, reunião? sempre, sempre. Então a sempre. irmã, para ser batizada, depois foram à igreja de Faro. Eu estava muito doente a fim desses 3 anos. Eu adoeci, estive muito mal. Fui para Lisboa para ser tratada. Ok. E essa irmã Floribes que mandou-me vir o pastor de Faro, ela é que me deu casa para ir para lá, que era irmã da minha cunhada que vivia Sim, em senhora. Alagoa. Sim, senhora. E então eu senti-me que eu precisava de ser batizada. Pois. E na igreja grande disseram-me que havia batismos naquela altura. Ah, na igreja de Lisboa. Central. Na Lisboa igreja Central. grande. Ok. E eu queria estar preparada, não me sentia-me tão doente que eu queria, se Jesus me chamasse, eu não estava Compreendo. preparada e quis-me batizar. E então depois houve 23 batismos nessa noite, foi de noite. E eu disse ao meu marido, eu gostava que tu viesses assistir o meu batismo e trazer os filhos. E ele fez-me isso. Ele fez. A irmã Rosa lembra-se da noite do batismo Fui, da pois mãe? ela já tinha mais Lembro-me anos. muito bem. E isso impressionou porque a irmã na altura ainda não era batizada? Não era pois batizada, não. impressionou muito porque passou-se uma situação que me marcou também, porque após os batismos houve o apelo. Sim, exatamente. Que normalmente é feito. Exato. Pois, E aí eu levantei-me e fui à frente, respondi ao apelo. E para eu sair do banco onde estava, o meu pai estava sentado neste lado, na ponta do banco. E eu passei por ele e fui à frente. E quando eu chego à frente, volto-me para a congregação e vejo que a cara do meu pai estava modificada. E ele saiu e na altura Ficou o pastor, perturbado. o pastor Caetano estava presente, um outro irmão da Igreja da Amadora, que também, pronto, já éramos, acabava por ser já familiares, saíram atrás dele, perceberam que qualquer coisa não estava bem. E foi muito complicado, porque aí o inimigo tomou conta do meu pai, pronto, disse-me que não tinha mais filha e que eu lhe faltei ao respeito quando passei por ele. E pronto, foi complicada aquela cena, porque ele muito revoltado na rua, aqueles 2 irmãos de volta dele a acalmá-lo, a orarem com ele e tudo. Não, a partir deste momento não tenho mais filha, não tenho mais mulher, não quero saber mais de vocês. Foi uma fase... Foi uma cena que ficou gravada. Quer dizer, se por um lado foi a alegria e o poder de ver a Alegria. mãe a batizar-se Exato. e a irmã sentir o desejo de desejo de atender a responder. esse apelo também, por outro lado ficar esta marca de que nessa mesma noite é verdade. alguém estava a perturbar Exatamente, profundamente essas exatamente. decisões. Sem que nós dúvida. íamos ficar na casa dessa irmã. Pois, Como continuava, Exato. ela dava casa, Exato. era muito amiga. E então, e o que ele fez lá e o que falou, e nem as mais me deu cabo da minha casa, deu cabo de tudo. O diabo tomou conta dele, e que maneira, ali logo. Nós ainda há pouco, e vós disseste muitas vezes que uma das coisas que mais vos encantou, e nos estudos que o pastor Caetano dava na altura, era o momento do cântico, do louvor e da adoração. Nós vamos ter então agora um momento também do nosso louvor habitual. Vamos então cantar todos juntos o hino Sempre Alegre, um hino escolhido pela nossa querida irmã Maria José, o número 219. Vamos cantar juntos. Pois o nosso
sempre alegre é sem dúvida o viver daquele Do que bom tem Cristo. a Jesus no seu coração, é verdade. E nós cantamos com alegria este hino porque sabemos que Jesus é o nosso Salvador e também porque é Ele que nos dá o motivo e nos dá todas as razões para louvarmos o seu nome através de todas as coisas que Ele tem feito na nossa vida. E nós estivemos aqui a conversar e já estamos quase a chegar ao fim do nosso programa, relembrando a forma maravilhosa como certa vez o Senhor conseguiu chegar até à vida da irmã Maria José, partilhando essa palavra, essa boa nova, não é? Que lhe trouxe tanto consolo, tanto conforto ao seu coração e à sua vida. Irmã Maria José, portanto, entretanto, como dissemos, batizou-se na Igreja de Lisboa Central, voltou com certeza, portanto, aqui ao Algarve, à sua casa, Claro. continuou a reunir na sua casa, Na minha portanto, casa. os membros e as pessoas que a pouco e pouco Claro. iam conhecendo a mensagem. Até que arranjamos uma salinha. Pela primeira vez conseguiram então Uma uma sala em Lagoa. Uma salinha, uma lojinha onde é que conseguimos alugar Muito bem. hoje. E a irmã lembra-se com muita alegria desse dia. Devo imaginar que foi... Como? Lembra-se com grande alegria desse dia, que deve ter Sim, sido uma claro. grande alegria. Mas eu tinha um desejo tão grande de um dia ter uma igreja de fundo, uma igreja Compreende, como de Deus. raiz. E Deus me fez Amém. essa vontade, Foi uma que é a pessoa coisa muito maravilhosa insistente, que a não sei gente se tem. posso. A Acredito. nossa igreja em Lagoa. Sem dúvida. Diga, irmã Rosa, diga. Foi muito insistente com o pastor Ernesto Ferreira, pastor Sim. Morgado. Na altura, os Queria presidentes uma da igreja, União... porque queria Eu uma ia a igreja. Lisboa lá e ia dizer o que queria. Eu ia falar lá. Isso é ia- que é, minha irmã. É uma, verdade. uma verdadeira desbravadora e pioneira e ia fundadora de falar. igrejas. Então o que é que era hoje? Vem dizer que precisamos de pintar lá a igreja, a salinha que nós temos, mas se queremos uma igreja como deve ser. Amém, amém. É verdade. Oh, irmã, já agora, irmã Maria José, depois destes anos todos e pela graça de Deus, ao fim de alguns anos, o marido acabou por aceitar a mensagem pela graça do Exato. Senhor. Há que realçar isso também, embora houvesse aquele período que realmente foi um bocadinho difícil, depois a questão do ter consentido que vós continuasseis e finalmente depois no fim da vida, Exatamente. portanto, do seu marido, ele ter aceito a Jesus. Graças a Deus Graças a pela Deus. Eu vossa fui à perseverança. Câmara pedir terreno para fazer a igreja, ou um Exatamente. pastor. Esta igreja agora... Agora sim. esta Fui à igreja. Câmara, eles é que nos Muito deram bem. o terreno. E ainda hoje eles vão arranjar a nossa frente, a relva, as flores, Muito a bem. Câmara faz isso tudo. Oi, irmã, e o que é que se sente? O que é que se sente depois de uma igreja ter iniciado na sua Olha, própria sinto-me casa, muito feliz, ter sinto- agora um edifício tão bonito como a igreja tão de Lagoa? bonito. Tivemos o pastor Rodrigues, que trabalhou ali muito. É verdade. Trabalhou muito, muito. Ele já de noite, a inauguração era no outro dia, o presidente da Câmara, o que dava as coisas que ele ia pedir tudo à Câmara, o senhor que dava as coisas, via ele chegar e dizia assim, o que é que queres hoje? Ah, pois hoje preciso de tijolo ou preciso de areia. E como é que se chama o senhor que dava as coisas? Eu não me lembro agora. O vereador, não era o O vereador? vereador, exato. E então ele ia pedir à Câmara tudo. Ora, ele trabalhou muito, todos trabalharam muito. Exato, As exato. senhoras e tudo, cada um fazia a sua limpeza, Muito a bem. sua pintura. Muito bem. E o pastor trabalhou muito lá, muito mesmo. Ele é que foi a iniciativa, portanto, demos a obra a um pedreiro, né? exato. Mas os retoques e as coisas outras, todas as Muito pessoas bem. ajudaram, Muito pessoas da bem. igreja. Na graça E de Deus. No outro dia já era a inauguração e já era de noite e o pastor Rodrigues estava lá em cima, no alto, numa escada, a pôr o nome terminar. Igreja Adventista. E eu disse, ai pastor, veja lá que pode cair daí. Aí eu fiquei, então, ai não, deixa estar, com calma que isto está a correr bem. Tá? E E ele é que graças a pôs Deus, lá o nome. exato, e graças a Deus, irmã Maria José, É depois de verdade. tanto empenho, de Tem tantas pessoas, aquilo pela que eu graça desejava de Deus. que É Deus verdade. né, que me parasse Exato. uma casa de oração como deve ser. É verdade. E tem uma linda... Tem, tudo. sim, senhora. Não falta já ali agora, nada. já agora nós convidamos os nossos queridos amados irmãos ou algum amigo que nos possa estar a ver, se um dia puder passar aqui pelo Algarve e visitar a Igreja de Lagoa, vão receber seguramente um abraço muito carinhoso desta família e não só todos aqueles que fazem parte desta igreja. Irmã Rosa, acredito sinceramente que ao longo da sua vida e desde os 14 anos de idade têm sido muitas experiências que tem vivido com o Senhor e por esta herança que pela graça de Deus veio através da mãe também. Não podemos contar as experiências todas, mas eu gostava muito que a irmã pudesse partilhar connosco alguma coisa que a possa ter marcado de alguma forma. Sim, quando jovem
Eu entrei na Conservatória do Registro Civil, naquele tempo chamávamos como praticante, não recebíamos qualquer vencimento. E num dos dias em que eu ia para o serviço, encontrei uma amiga que me convidou a ir com ela, porque ela ia fazer um exame para uma candidatura, digamos assim, para um lugar no Centro de Saúde de Lagoa. E ela convidou-me e disse, mas eu não me inscrevi, não posso lá ir. Mas vem comigo, não importa, pode ser que eles te deixem fazer parte da prova. E fui, e lá está Deus por um lado e talvez o inimigo também. A perturbar. A perturbar, e acontece que eu, sem me ter preparado em nada, eu fiquei em primeiro lugar. E então depois fui chamada a ir a Faro falar com o diretor dos serviços de centro de saúde, onde ele me felicitava porque eu tinha feito uma boa prova e que estava muito feliz porque realmente eu ia ficar naquele lugar, o lugar era meu. E eu, pronto, disse-lhe, sim senhor, fico feliz, mas eu tenho uma situação que preciso desde já expô-la. Então diga-me lá o que é. Eu disse-lhe, o dia de sábado, eu sou adventista do 7º dia, portanto honro o dia de sábado, o dia de sábado é um dia santificado por Deus e portanto nesse dia eu não trabalho. E aí o homem olha para mim e diz-me, não, mas não é possível, você tem que aceitar este lugar. E eu dizia, doutor, é impossível, eu posso sim aceitar, com esta mas condição. Nesta condição. Mas sabe que é impossível uma situação dessas? Sabe que vai ter que estar presente? Mas digo-lhe uma coisa, não há problema. A senhora leva a sua Bíblia, senta-se no seu posto de trabalho e ali pode estudar a Bíblia. Era a proposta que ele fazia. Sossegada. E eu dizia-lhe, não doutor, porque esse dia, o dia do meu Deus, eu tenho que me encontrar com ele na casa do senhor. Então faça outra coisa, peça ao Papa da sua igreja que autorize a que nesse dia possa ir para o serviço, mas leve a sua Bíblia, não tem qualquer problema. Voltando um pouquinho atrás, eu estava no Conservatório do Registro Civil, como já disse, mas pronto, estava naquele impasse, eu não era efetiva, não sabia se iria ficar ou não. Há algum tempo já havia, talvez uns 2, 3 meses, que tinha aberto lugar e eu tinha também concorrido. Esqueci-me deste pequeno pormenor. Sim. Então, passando à frente, o homem insistia comigo, depois chegou uma determinada altura que ele me disse, sabe que eu tenho um amigo que é adventista do 7º dia, uma pessoa que eu respeito muito, porque é uma pessoa muito honesta e realmente eu gostaria muito que a senhora ficasse, porque sei que os adventistas são honestos, são pessoas trabalhadoras, são pessoas que dão sempre o seu melhor. Daí a persistência dele em tentar arranjar soluções para que ficasse. Exatamente. E aí eu acho que o inimigo estava a subornar-me, a insistir comigo. Levas a Bíblia, fazes isto, fazes aquilo, estás à tua vontade. Como é que foi resolvido isso, irmã? Foi resolvido que eu não aceitei o lugar. Por fim, ele dizia-me até, sabe, você vai ser a chefe do Centro de Saúde de Lagoa, na parte administrativa. E eu disse que não. Agradeci. Depois ele acabou por insistir, dizendo que iria dar-me o contacto dele para que, se eu resolvesse, eu aceitasse. Não aceitei. E orei muito a Deus, realmente. E o senhor acabou por lhe dar outra alternativa? E passados 2 dias, eu estava nomeada para aquele lugar onde eu estava. Na graça. E aí trabalhei durante 29 29 no anos. sábado, que depois o doutor te deu o sábado, não era? E pela graça do Senhor não tive qualquer problema naquele bem. serviço. Eu acho que esta experiência me marcou porque eu vi da parte de Deus realmente aparecer aquela situação, mas acho que o inimigo estava ali aliciou-me, mas pronto, dei muitas graças a Deus porque Ele me deu a firmeza. Amém, amém. E creio que sim, irmã, é um grande testemunho porque aprendemos que vale a pena confiar em Deus. Sem dúvida porque alguma. O Senhor sabe todas as coisas e só tem o melhor para nós. E às vezes quando nós, na nossa humanidade e consoante a nossa vontade, tentamos alcançar as coisas, não iremos encontrar essas bênçãos que o Senhor tem reservado. Minhas queridas,
Nós poderíamos falar muito mais coisas, mas o tempo avança, isto passa muito Pois, rápido. o tempo- Eu queria agradecer muito a vossa Ainda presença. havia muito para dizer. Havia muito, minha querida. Nós fazíamos uma semana só de testemunhos, só com estas histórias, é verdade. Muito para falar. E eu gostava muito muito para de falar. poder pedir à irmã Rosa se podia fazer uma oração connosco, está bem? Na graça de Deus. Meu querido Pai que estás nos céus, nós te louvamos, nós te agradecemos pelas bênçãos concedidas ao teu povo. Obrigada. Obrigado, querido Jesus, por estes momentos. Continua a abençoar-nos, continua a derramar o teu Santo Espírito sobre o teu povo, que todos nos possamos preparar para um encontro contigo. Amém. Continua a dar-nos a tua proteção aos nossos queridos familiares, aos nossos queridos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Foi bom estar convosco. Obrigada pela vossa presença. Encontramos-nos, se Deus quiser, de hoje em 15 dias, um sábado feliz.